E se eu dissesse que John Huston, o famoso diretor de cinema da Era de Ouro de Hollywood, teve um filho ilegítimo com Enrica Soma, uma renomada bailarina? Hollywood sempre foi um lugar onde as estrelas levam vidas glamurosas na superfície, mas, nos bastidores, os segredos frequentemente espreitam. Escândalos, casos amorosos e relacionamentos ocultos eram e ainda são parte do tecido da indústria. Neste mundo de fama e fortuna, onde reputações podiam fazer ou arruinar carreiras, alguns dos maiores nomes ocultaram suas vidas pessoais. Fique conosco e vamos revelar mais um filho ilegítimo que você talvez nunca tenha pensado ser realmente um filho do amor. Joan Jackson, a menina do papai. Joe Jackson, o famoso pai rigoroso e gerente da família Jackson, é amplamente conhecido por moldar as carreiras de alguns dos músicos mais icônicos da história, incluindo seus filhos, Michael e Janet Jackson. Mas por trás de seu papel como disciplinador e determinado gerente musical, Joe vivia uma vida dupla, que permaneceu oculta do público por muitos anos. Enquanto sua prioridade parecia ser transformar seus filhos em superestrelas internacionais, ele também estava guardando um segredo bem guardado. Outra filha, Joanne Jackson, nascida de um caso que durou muitos anos. A persona pública de Joe Jackson foi construída em torno de sua abordagem rigorosa e séria à paternidade, que ele aplicou para impulsionar seus filhos rumo à fama. Desde ensaios intensos até apresentações exigentes, Joe tratava seus filhos como clientes em vez de filhos, insistindo que o chamassem de Joseph em vez de pai. Seus métodos autoritários levaram a um grande sucesso, mas também resultaram em cicatrizes emocionais para seus filhos, particularmente Michael Jackson, que mais tarde revelaria o impacto que a dura disciplina de seu pai teve sobre ele. No entanto, enquanto Joe estava no centro das atenções como o rígido gerente dos Jackson 5, ele levava uma vida bem diferente a apenas alguns quilômetros de distância. Na década de 1970, Joe conheceu Cheryl Terrell, uma secretária que trabalhava para o Departamento de Polícia de Los Angeles, em Los Angeles. O que começou como um relacionamento secreto floresceu em um caso de 25 anos, durante o qual Cheryl deu à luz a filha de Joe, Joanne Jackson. Ao contrário de sua família pública com Catherine Jackson e seus filhos, Joe fez todo o possível para manter seu relacionamento com Cheryl e Joanne escondido do mundo. Ele manteve duas vidas totalmente separadas, uma sob os holofotes e a outra envolta em segredo. Apesar da imagem bem conhecida de Joe como um disciplinador rigoroso, a experiência de Joanne com o pai foi marcadamente diferente. Ela mais tarde compartilhará em suas memórias, Bastard Child, que Joe era um pai amoroso e atencioso para ela em privado, levando-a e sua mãe a férias e enchendo-a de presentes. Ele não era a figura autoritária e fria que era para os Jackson 5, mas um homem ansioso para mimar sua filha secreta. Joanne recordava com carinho que ele estava muito presente na minha vida, e ela se considerava realmente uma menina do papai. No entanto, Joe sempre lembrava que o relacionamento deles tinha que ser mantido em segredo. Joanne cresceu entendendo a necessidade de viver nas sombras de seus famosos meio-irmãos, sempre ciente do delicado equilíbrio que seu pai tentava manter entre suas duas famílias. Joe costumava visitar Cheryl e Joanne, ficando a apenas 8 quilômetros de distância da casa em Encino, onde sua esposa, Catherine, e seus filhos viviam. Ele conseguia manter seu relacionamento com Joanne, enquanto convencia sua esposa e família de que suas ausências eram devido a viagens de negócios ou outras obrigações. Enquanto Joanne conhecia a parte oculta da vida de Joe, ela vivia isolada do restante da família Jackson. Ela tinha poucos amigos, e sua vida era construída em torno do segredo, nunca mencionando seu pai a ninguém e evitando lugares onde pudesse ser reconhecida. Sua criação estava repleta de contradições. Enquanto ela era amada e cuidada por seu pai em privado, também vivia em um mundo de mentiras, incapaz de compartilhar a verdade sobre quem ela era. Ronan Farrow, sósia de Frank Sinatra. Ronan Farrow, um proeminente jornalista e defensor dos direitos humanos, ganhou amplo reconhecimento por seu trabalho investigativo inovador, especialmente em casos de abuso sexual como o de Harvey Weinstein. Escândalo. Seu trabalho não só ajudou a impulsionar o movimento Me Too, mas também lhe rendeu um prêmio Pulitzer. Apesar de suas impressionantes conquistas profissionais, a vida pessoal de Ronan, especificamente a questão de sua paternidade, tem sido objeto de especulação persistente e fascínio público. Ronan Farrow foi criado como filho da atriz Mia Farrow e do cineasta Woody Allen. No entanto, muitos há muito questionam se Woody Allen é de fato o pai biológico de Ronan. A impressionante semelhança de Ronan com o lendário cantor Frank Sinatra alimentou rumores por anos, levando muitos a acreditar que Sinatra, e não Allen, possa ser seu verdadeiro pai. A especulação vem da história bem conhecida entre Mia Farrow e Sinatra, que foram casados,
por 2 anos de 1966 a 1968. Apesar do divórcio, Mia e Sinatra supostamente permaneceram próximos, com a própria Mia alimentando os rumores durante uma entrevista em 2013 para a Vanity Fair, onde disse de forma enigmática que Sinatra nunca realmente saiu de sua vida. Ronan nasceu em dezembro de 1987, quase 2 décadas após o divórcio de Mia e Sinatra. No entanto, dado a amizade contínua de Mia com Sinatra, houve rumores de que o relacionamento romântico pode ter continuado após o fim do casamento deles. Alguns insiders e membros do público especularam que Ronan pode ter sido o fruto de um romance reavivado entre Mia e Sinatra durante esse período. A semelhança entre Ronan e Sinatra é difícil de ignorar, como muitas pessoas apontaram. Ronan tem os olhos azuis característicos de Sinatra e traços faciais que se assemelham mais aos do famoso cantor do que aos de Woody Allen. Esta semelhança física apenas intensificou os rumores, levando a perguntas sobre por que Ronan e Mia nunca confirmaram ou negaram definitivamente a paternidade de Sinatra com um teste de DNA. Apesar das especulações contínuas, o próprio Ronan tem sido claro sobre sua posição nesse assunto. Ele descartou publicamente os rumores, afirmando que Woody Allen é seu pai legal, ético e pessoalmente. Em uma entrevista, ele uma vez brincou: "Olha, todos nós somos possivelmente filhos de Frank Sinatra", minimizando a importância dos rumores. Ele recusou fazer um teste de DNA para esclarecer a questão, mantendo que o homem que o criou, Woody Allen, foi a figura paterna mais importante em sua vida, independentemente de vínculos biológicos. O relacionamento de Ronan com Woody Allen também foi complicado e contencioso. Ao longo dos anos, Ronan tem sido um crítico vocal de Allen, especialmente depois que surgiram alegações de que Allen havia abusado sexualmente de sua filha adotiva, Dylan Farrow, quando ela era criança. Ronan tem apoiado Dylan ao longo dos anos, sustentando suas alegações e se manifestando contra seu pai, especialmente no contexto de seu trabalho investigativo em casos de abuso sexual. Isso levou a um afastamento público entre Ronan e Woody Allen, complicando ainda mais a questão da paternidade aos olhos do público. Allegra Houston, o fruto do amor de um diretor e de um visconde. Allegra Houston cresceu acreditando que o lendário diretor John Huston, conhecido por filmes icônicos como Relíquia Macabra e Uma Aventura na África, era seu pai biológico. Criada na glamourosa família Houston, cercada pela elite de Hollywood, Allegra não tinha motivos para duvidar de sua filiação. John Huston a tratava como sua própria filha, e ela era considerada parte de seu legado. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado, quando, mais tarde em sua juventude, ela descobriu que seu pai biológico não era John Huston, mas John Julius Norwich, o Visconde de Norwich, um historiador e escritor renomado. A mãe de Allegra, Enrica Soma, uma bela bailarina que uma vez estampou a capa da revista Life, teve um caso com Norwich durante um período de separação de Houston. Apesar da separação, John Huston e Enrica permaneceram casados, e John continuou a desempenhar um papel significativo na vida de Allegra. Tragicamente, quando Allegra tinha apenas 4 anos, Enrica morreu em um acidente de carro, deixando a jovem Allegra para ser criada por John Huston, que assumiu a responsabilidade da paternidade sem hesitação. Por muitos anos, Allegra viveu sob a crença de que era uma verdadeira Huston. Ela compartilhou sua vida com seus meio-irmãos, incluindo a atriz Angelica Houston, e não fazia ideia do segredo em torno de seu nascimento. Não foi até sua adolescência que sua madrasta, Cissy, revelou a chocante verdade. John Huston não era seu pai biológico. Em vez disso, seu verdadeiro pai era John Julius Norwich, uma figura proeminente na sociedade britânica. Esta revelação virou o mundo de Allegra de cabeça para baixo, enquanto ela lutava para reconciliar a identidade que conhecia com a realidade de suas raízes biológicas. Apesar do choque e da confusão iniciais, o amor e cuidado de John Huston por Allegra nunca vacilaram. Ele continuou a criá-la como sua filha, um testemunho do profundo vínculo que compartilhavam. Para Allegra, John Huston permaneceu uma figura central em sua vida, independentemente dos laços sanguíneos. Sua devoção inabalável demonstrou que a família nem sempre é definida pela biologia, mas pelos relacionamentos que construímos e pelo amor que compartilhamos. Allegra mais tarde narrou suas experiências em suas memórias Love Child, Memórias de Família, Perdida e Encontrada, onde ela explorou as complexas emoções em torno da descoberta de sua verdadeira filiação. O livro de memórias examina as dinâmicas únicas de sua família, os desafios de crescer com 2 figuras paternas e o impacto da morte precoce de sua mãe. A jornada de autodescoberta e cura de Allegra tornou-se uma fonte de força, e através de sua escrita, ela encontrou consolo ao contar sua história.
Hoje, Allegra Huston construiu uma carreira de sucesso como autora e roteirista. Sua resiliência em navegar pelas complexidades de sua identidade e relações familiares a moldou em uma escritora reflexiva e introspectiva. Sua história é um testemunho do poder do amor, da aceitação e da habilidade de encontrar o próprio caminho, mesmo diante de convulsões pessoais. Michael Lindsay Hogg. A busca por um pai famoso. Michael Lindsay Hogg é renomado pelo seu trabalho como diretor, tendo dirigido o filme final dos Beatles, Let It Be, e vários videoclipes icônicos dos Rolling Stones, incluindo Hey Jude e Revolution. Sua influência na cultura do rock and roll é inegável, e suas contribuições para a televisão e o cinema consolidaram seu lugar na indústria do entretenimento. No entanto, por trás de seu sucesso profissional, havia um mistério profundamente pessoal que há muito intrigava tanto a ele quanto ao público. A questão de sua paternidade. Nascido em 1940, Michael foi criado como filho de Sir Edward Lindsay Hogg, um baronete titulado. Sua mãe, a famosa atriz irlandesa-americana Geraldine Fitzgerald, era uma figura glamurosa em Hollywood, conhecida por seus papéis em filmes clássicos como Wuthering Heights e Dark Victory. Ao longo da vida de Michael, ele carregou suspeitas sobre sua paternidade biológica, questionando se Sir Edward era realmente seu pai. A razão para sua dúvida estava enraizada em rumores persistentes e na impressionante semelhança que ele tinha com outro homem, o lendário cineasta e ator Orson Welles. Nos anos 1930, havia rumores amplamente difundidos de que Geraldine Fitzgerald teve um caso com Orson Welles, que era casado com a atriz Virginia Nicholson na época. Welles, já famoso por seu trabalho inovador no teatro e no cinema, era uma figura irresistível em Hollywood. Apesar desses rumores, Fitzgerald negou consistentemente que Welles fosse o pai de Michael e levou o segredo com ela para o túmulo em 2005. No entanto, à medida que Michael crescia, as semelhanças físicas entre ele e Welles tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar. Seus traços compartilhados, particularmente seus perfis inconfundíveis, alimentaram as suspeitas de Michael de que Welles era de fato seu verdadeiro pai. Movido pelo desejo de saber a verdade, Michael tomou a iniciativa. Ele procurou respostas através de um teste de DNA, na esperança de resolver as questões persistentes sobre sua paternidade. No entanto, os resultados foram inconclusivos, deixando a questão sem solução. Embora a ciência não pudesse fornecer uma confirmação definitiva, uma amiga íntima da família, socialite e designer Gloria Vanderbilt, ofereceu o encerramento que Michael buscava há muito tempo. Vanderbilt, uma confidente tanto de Welles quanto de Fitzgerald, confirmou a Michael que Orson Welles era de fato seu pai biológico. Sua afirmação, embora não cientificamente comprovada, validou o que Michael suspeitava por grande parte de sua vida. Apesar da incerteza em torno de sua paternidade, Michael Lindsay Hogg construiu uma carreira impressionante por mérito próprio. Seu trabalho abrangeu múltiplos gêneros e meios, desde a direção de videoclipes influentes até renomados programas de televisão como Brideshead Revisited e filmes como Nasty Habits e The Object of Beauty. Ele criou momentos icônicos na história da música, como a captura da última apresentação ao vivo dos Beatles no telhado da Apple Corps, e dirigiu projetos para os Rolling Stones, Elton John e outras grandes figuras do rock. A história de Michael é de determinação pessoal e profissional. Embora perguntas sobre sua linhagem tenham permanecido sem resposta por grande parte de sua vida, ele nunca deixou que essa incerteza o definisse. Em vez disso, concentrou-se em seu trabalho, construindo um legado como diretor visionário por mérito próprio, separado da sombra de seu famoso pai potencial. Sua jornada reflete a resiliência de um homem que buscou a verdade, mas que, em última análise, encontrou sua maior identidade através de sua arte. Liv Tyler, a descoberta de seu pai, astro do rock. Liv Tyler, mais conhecida por sua icônica interpretação de Arwen na trilogia O Senhor dos Anéis, cresceu acreditando que seu pai era o músico de rock, Todd Rundgren. Durante sua infância, ela carregou o sobrenome Rundgren e não tinha motivos para questionar sua paternidade. Sua mãe, a modelo e cantora Bebe Buell, teve um relacionamento longo com Rundgren e criou Liv sob a suposição de que ele era seu pai. No entanto, nos bastidores, havia uma verdade mais complexa que eventualmente viria à tona. Em meados da década de 1970, Buell teve um breve romance com Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith, durante um período em que ela também estava envolvida com Rundgren. Na época, Steven Tyler estava lutando contra o vício em drogas, e Buell, preocupada com a instabilidade dele e a incapacidade de proporcionar um ambiente saudável para a criança, escolheu não envolvê-lo na vida de Liv. Em vez disso, ela listou Rundgren como o pai de Liv na certidão de nascimento dela, certificado, acreditando que ele poderia oferecer uma presença mais estável na vida de sua filha.
Não foi. Não foi até Liv ter cerca de 11 anos de idade que ela começou a notar algo incomum. Durante um concerto, ela viu Steven Tyler pela primeira vez e ficou impressionada com o quanto se parecia com ele. Essa semelhança, combinada com uma conexão instintiva, levou-a a questionar sua mãe. Confrontando Buell, Liv perguntou sobre seu pai biológico. Buell então revelou a verdade. Steven Tyler era seu verdadeiro pai. Essa revelação foi um momento crucial na vida de Liv, alterando sua compreensão de sua identidade. Apesar do choque, Liv abraçou seu relacionamento com Steven Tyler. Os dois gradualmente formaram um forte vínculo, e Liv tomou a decisão significativa de mudar seu sobrenome de Rundgren para Tyler. Tanto Todd Rundgren quanto Steven Tyler permaneceram figuras importantes em sua vida, com Liv reconhecendo ambos como figuras paternas. Ela frequentemente fala sobre o quanto é grata por ter tido Rundgren em sua vida durante seus primeiros anos, reconhecendo seu amor e apoio. Embora as circunstâncias em torno de seu nascimento fossem complicadas, Liv continuou a construir uma carreira de muito sucesso. Ela entrou pela primeira vez na indústria do entretenimento como modelo aos 14 anos, capturando atenções com sua beleza marcante e elegância. Pouco depois, ela fez a transição para a atuação, estreando no cinema com Silent Fall. Liv rapidamente ganhou reconhecimento por suas atuações em Empire Records e Beleza Roubada, solidificando seu lugar em Hollywood. Seu papel de destaque como a etérea elfa Arwen na trilogia O Senhor dos Anéis trouxe-lhe fama mundial e a estabeleceu como uma das atrizes mais talentosas de sua geração. É notável quantos desses filhos do amor alcançaram grande sucesso, apesar das complexidades de sua educação. Eles se recusam a deixar que as circunstâncias de seu nascimento os definam, superando o rótulo para alcançar seus objetivos e construir suas próprias identidades.